Bom, gente, pra gente fazer mais uma aula, tá acabando, eu juro pra vocês. Agora, sobre os répteis, a gente vai tá finalizando esse conteúdo. Acho que eu vou deixar aves e mamíferos para dar presencialmente. Ou não sei, fiquem espertos aí no YouTube. Répteis, vamos lá. Sem delongas. Répteis e suas características. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Répteis são gnatos. A parte dos cordados, então, tudo é gnato, galera. Tudo tem a mandíbula. Principalmente os répteis têm uma mandíbula muito forte. Saco vitelínico, âmnio, córeo e alantoide. O que será que é isso? Ovos. Tretapodas e ectotérmicos, ou seja, a regulamentação da temperatura corpórea é baseada na temperatura ambiental, né, do ambiente em que ele está. Tegumentos, o tegumento dele, a pele dele é seca, sem glândulas, com uma camada muito dura, muito espessa e impermeável, né? Sistema digestório é boca e cloaca também. Não, a gente não chama de ânus, ou é o ânus, né? Mas a gente chama de cloaca. E tem a presença de dentes, alguns quer dizer, a maioria tem dentes, exceto uns, que são os quelônios. Pra quem não sabe quem é quelônios, vamos lá. Se você sabe, fale agora. Tá? Se você ficou mudo, você precisa assistir essa aula, porque é importante saber o que são os quelônios. Principalmente por causa do projeto Tamar. Quelônios são as tartarugas. Aqui no Brasil a gente tem um projeto importantíssimo chamado Projeto Tamar. Lembra aquela semana que eu não pude dar aula porque eu fui para Salvador? Lá eu conheci o Projeto Tamar. Aí é muito importante, principalmente para você saber a importância do Projeto Tamar e sei lá, é um conteúdo muito da hora para você tacar no vestibular numa redação. Sei lá, caso seja necessário, né? Não vai colocar lá o negócio mal nada a ver com nada. Mas calônios são as tartarugas, que possuem onde eu parei, assim, ó, presença de dentes, exceto as tartarugas. As tartarugas não têm dentes. Respiração pulmonar, eles pelo pulmão, entrada pelas narinas, vai lá no pulmão, nada de precisar de pele fina. Aliás, as peles deles são extremamente grossas, espessas e impermeáveis. Então, é só no pulmão. Alguns são de ambientes aquáticos, então eles precisam chegar até a superfície para poder respirar, porque embaixo da água eles não conseguem fazer a captação do oxigênio. Circulação fechada, dupla e incompleta. O que é fechada? Fechada é porque não tem um transporte de sangue fora dos vasos, então ficam só dentro dos vasos, então é fechada. Dupla, o que é dupla? Falou? Dupla é aquela que passa 2 vezes pelo coração. E incompleta, o que é incompleta? Isso, incompleta é aquela que o sangue, a mistura de sangue venoso, sangue arterial, é a mistura do sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico, beleza? E a questão do sistema excretor deles é pelos rins, e são uricotélicos, ou seja, semelhantes aos anfíbios, ó, mesma coisa. Então, quem assistiu Anfíbios sabe qual é a excreção deles, já sabe. Sistema nervoso são pares de nervos, né? Também tem a questão do anfíbio, interno e médio e externo, ou seja, toda uma camada do ouvido é muito mais perspicaz e completa do que em comparado com os anfíbios, né? A questão também as cobras peçonhentas, que tem alguns côndilos, né, hospitals, que são as cobras peçonhentas, né, que a gente vai ver também. São ovíparos a maioria, então a fecundação interna é um dos grandes animais aqui, ó, dos cordados, que conseguiu ter a fecundação interna. Por mais que nos peixes cartilaginosos, a gente viu lá na aula de peixes, tinha fecundação interna, mas não era tão perspicaz, tão eficiente quanto a dos répteis. E aqui é uma curiosidade da capacidade da evolução deles. Isso daí é uma coisa devido à evolução, capacidade evolutiva dos répteis, que fez com que a fecundação fosse interna, não tem externa, é interna, beleza? E cobras peçonhentas, que são ovovivíparas, né? Que a gente vai ver isso daí mais a fundo. Vamos, Paula.
Vamos lá, a pele dos répteis. A pele dos répteis são grossas, como eu falei, seca e impermeável e ela é muito rica em queratina. Qual outro animal que também é rico em queratina na pele? Por mais que não seja grossa, mas é rico em queratina? As aves. As aves. As aves. Então, por isso que a gente fala, se você comer um jacaré e comer um frango, a pele é semelhante, o gosto é semelhante. Porque o material de composição da composição da pele desse animal é a mesma. É o mesmo material. É queratina. Entendeu? Então, por isso, por ser queratina, por ser muito grossa e acaba sendo impermeável, as ligações entre as camadas de queratina são muito fortes, muito difíceis de serem quebradas. Então, faz com que as trocas gasosas sejam, como é que eu posso dizer, desfavorecidas. Então, não tem como ocorrer troca gasosa pela pele. Então, por isso que precisa de um pulmão, beleza? Aqui o pulmão de um anfíbio é muito, muito semelhante a um pulmão de uma ave. Por isso que é de um anfíbio, não, de um réptil, muito semelhante a um pulmão de uma ave. Veja que tem os sacos que a gente chama, aqui ó, aqui ó, esses sacos, a gente chama que são sacos de entrada de ar. As aves também têm esses sacos. O pulmão não é propriamente só um pulmão que abre e fecha, é um pulmão de sacos, então o ar vem, vou fazer em outra cor, o ar entra, ele passa por um saco, passa pelo outro saco e vai fazendo isso. Ele passa saco por saco. Ai, minha quinta série. Ele passa saco por saco e daí ele sai, entendeu? É assim que se dá a respiração dos répteis. E fica ali na grande parte do corpinho deles. E como eu falei, peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos. A gente já tá cansado de ouvir. A circulação dos... Isso daí é tudo característica geral, tá, galera? A circulação dos répteis são semelhantes à dos anfíbios, eu acabei de dizer. Quer dizer, acabei de dizer não, eu falei da respiração. Aí da circulação, por que é semelhante dos anfíbios? Porque ela também é fechada, ela também é dupla, a gente viu que era dupla, e ela é incompleta. Então, bem, bem semelhante. E aqui, ó, sangue com gás carbônico, como eu falei, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a espessura do lápis. Vamos lá. O sangue, veja que ele entra por um átrio e ele sai pelo outro átrio e vai pro resto do corpo, beleza? E ele volta. Aqui ele também sai, vai pro pulmão, e olha, ele tá voltando, tá vendo? Tá voltando. Aqui, ó, volta pro coração de novo. Então ele é dupla. Ele volta para o coração duas vezes. Vocês querem ver melhor essa parte de ser duplo? Ó, aqui, ó. Ele sai, tá vendo que ele sai aqui, ó. Saiu do coração pra cá e saiu do coração pra cá. Beleza? Agora, como é que ele volta pro coração? Veja, ele saiu pela essa parte azul aqui e foi pro pulmão. Aí do pulmão ele tá voltando por aqui. E esse daqui tá voltando por aqui. Eles se encontram aqui, ó. Se encontram aqui e entra aqui de novo. E sai. Beleza? E uma outra coisa. Que a gente pode ter a diferença aqui na circulação dos répteis? Que nos anfíbios a gente viu que eram 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Aqui nos répteis vai depender dos répteis. Tem os crocodilianos e tem os não crocodilianos. Né? Os crocodilianos eles têm 4 cavidades e os não crocodilianos têm 3 cavidades. Se for não crocodilianos, tem 3 cavidades. 2 átrios e um ventrículo. Se for crocodiliano, tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Isso daqui é uma evolução que faz com que seja muito semelhante à das aves. Não é das aves, é semelhante à das aves. Como é que eu coloco semelhante? Aqui, né? Semelhante a das aves, beleza?
Aqui, ó, circulação aberta. Eu falei isso no slide passado. Dois não crocodilianos, 2 átrios e um ventrículo, separados por um septo. E crocodilianos, 2 átrios e 2 ventrículos. Circulação dupla, porque passa 2 vezes no coração. E incompleta, porque o sangue arterial e o sangue venoso se misturam. Beleza? Aqui, ó, a mistura do sangue arterial e o sangue venoso que sai. Beleza? Ó. A gente tá vendo aqui nessa foto aqui também. Não crocodilianos, crocodilianos. Vamos ver, ó. Os átrios vão ser verdes. Um átrio. Segundo átrio. Aqui nos crocodilianos. Um átrio. Segundo átrio. Agora em roxo. Um ventrículo. Ó, um ventrículo. Não tá separado. Tá vendo aqui, ó? Não tá separado. Conseguiu ver que não tá separado? Agora, olha aqui esse ventrículo. Um ventrículo. Outro ventrículo. Tem uma separação aqui no meio, ó. Tá vendo? Essa separação aqui, ó. Conseguiu ver? Por isso que dá pra ver a separação. Então, crocodilianos têm 4 cavidades. Bom, continuando. Aí aqui só uma curiosidade que a gente já tinha visto nos peixes, que a gente viu na aula anterior, os anfíbios, que a gente viu na aula anterior, e os répteis não crocodilianos, 3 cavidades que eu acabei de falar, os répteis crocodilianos, 4 cavidades que eu também acabei de falar, e olha as aves, e olha os mamíferos, também, tudo 4 cavidades, beleza? Só que daí a gente vai ver que tem uma diferença que daí não há, que daí são completas, né? Que não há mistura. Aqui agora a questão da excreção. A excreção dos répteis são como é que eu posso dizer? De ácido úrico é uma boa. Isso, ácido úrico, igual eu mostrei ali do tico, né? Répteis e aves soltam ácido úrico. É uma boa estratégia para evitar a perda de água. Então, por isso que eles acabam não sendo muito solúveis. A água que eu falei no vídeo anterior, que ácido úrico não é solúvel em água, ou muito pouco solúvel. Eu dei o exemplo da pomba de cagar no carro, né? Então, e mostrei a taxa de toxicidade deles, né? Então, no caso aqui, os uricotélicos são aqueles que excretam ácido úrico e são muito pouco solúveis, tá? Aqui é uma questão da variação da temperatura do corpo deles, que eu falei que eles são ectotérmicos. Aqui a gente tem legal aqui um exemplo. Acho que minha tela não tá cobrindo aqui o gráfico, acho que vocês conseguem ver perfeitamente o gráfico, né? A questão do mamífero. O rato é um mamífero, ele é um endotérmico, nós somos endotérmicos. O lagarto, que é um réptil, ele é um ectotérmico. Então, com o aumento da temperatura, o aumento do corpo do lagarto. Então, aqui, ó, se eu tô aumentando a temperatura, o corpo do lagarto, a temperatura do lagarto também aumenta, ó, é linear. Agora, do rato, não, ela é estável, ela é constante, né? Porque nós não somos ectotérmicos, somos endotérmicos. Agora, a taxa metabólica, comparação do lagarto com o rato. Quanto maior eu subir a temperatura, qual é a taxa metabólica? A taxa metabólica é que do lagarto suba, se eu aumentar a temperatura, ele fica, bora lá, vamos sobreviver, Ihu! Né? Ou não. Como é que fica? Fica bem. Às vezes a gente vê um monte de lagartinho assim no sol, assim, tomando um solzinho, mó de boa. Vocês já viram aqueles lagartos gigantes que ficam assim, mó de boa, tomando solzinho? Porque eles estão trabalhando a taxa metabólica deles, né? E enquanto nós mamíferos, não, se a gente tá no meio do sol, assim, a gente tá tipo, puta saco, né, meu? Puta calor, desgraçado. Lagarto não, o lagarto tá suavinho, tomando um solzinho de boa. Então, aqui é a taxa metabólica. A taxa metabólica do lagarto aumenta com a temperatura, enquanto a do rato, do mamífero, diminui. Beleza? A reprodução dos répteis, né? Fecundação interna. Por uma conquista do ambiente terrestre, eles conseguiram fazer com que os ovos deles tivessem cascas, né?
Então, a gente tem a fecundação interna dentro do animal e daí ele vai lá e bota o ovo. Então, a fecundação está ocorrendo dentro, a mistura dos gametas está ocorrendo dentro. E quando ocorre essa mistura dos gametas, faz com que gere uma casquinha em volta do embrião, que a gente chama daí de casca mesmo, protegido, e daí ele vai lá e bota o ovo. Perdão, gente, tô falando muito. Aí dentro do ovo a gente vê ali a questão do âmnion, da casca, da clara, do córeo, da gema, igualzinho um ovo de galinha, gente, quase igualzinho. Véi, tá aqui, ó, gema. Eles chamam de gema, né? A gente aprendeu que gema é o saco vitelínico. A gente já viu isso lá na aula, quando a gente estava aprendendo sobre zigoto. O saco vitelínico é cheio de nutrientes. Então, a gente até coloquei aqui uma associação saco vitelínico, cozinha, nutrientes, você precisa comer. Alantoide, você precisa fazer cocô. Tá aqui o alantoide. Cadê? Aqui, ó. Isso daqui rosa aqui, ó. Esse rosa aqui é o alantoide. Isso daqui é o saco vitelínico. Desculpa. O âmnion, que é a questão da... Aqui, ó. O que tá em volta aqui é o âmnion. E o córeo, que é a parede entre a casca e a clara, tem um negócio chamado de córeo. Opa, falei errado, tá aqui, ó, córeo. É entre a clara e a casca com o âmnion, daí tem o córeo, beleza? Agora aqui, eu falei alguma coisa, faltou, não, córeo era o último. Agora aqui, a maioria dos répteis são ovíparas, ou seja, que a gente acabou de falar, que botam ovos. Então, a maioria dos répteis botam ovos. Mesmo aqueles que moram em ambientes aquáticos, eles precisam sair dos seus ambientes aquáticos, irem para o terrestre e botarem seus ovos. Um grande exemplo são as tartarugas. A tartaruga marinha, né? Elas vivem no mar. Mas elas vão botar onde? Na areia da praia. Elas não botam lá no mar. Então, elas precisam do ambiente terrestre para a questão da criação dos seus ovos, né? Aí aqui, deixa eu ver. E aqui como alguns lagartos, a espécie de ovovíparas e vivíparas, como as serpentes marinhas que nunca vão a terras. Mas aqui é outro caso das serpentes marinhas que realmente moram lá no fundo do mar. E elas têm outra maneira de se reproduzirem, porque elas são vivíparas, beleza? Aqui um exemplo do corpinho do animal. Lembrem que répteis não é só jacaré. Réptil é cobra, é tartaruga, é lagarto, lagartixa, é o jacaré, crocodilo, né? Um monte de coisa. Então, às vezes a gente esquece que a cobra também é um réptil. Mas vamos lá. Para a classificação dos répteis, os quelônios. Quelônios, tartarugas, jabutis e cágados. Vocês sabem a diferença entre um e o outro? Tartaruga marinha. Beleza. E a jabuti e cágados? Você sabe? Beleza. O cágado é que a gente encontra... Também vive em água, mas água doce, tá? Enquanto as tartarugas vivem em água, ambiente aquático, mas de água salgada. Os dois vivem em ambientes aquáticos, um é doce e outro é salgado. Já os jabutis, eles são terrestres. Então, esse daqui a gente vê muito, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é um jabuti. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Minha webcam tá um pouquinho em cima, mas vocês conseguem ver, né? Aposto que vocês já viram muito disso daí na vida de vocês. E aquele ali que tá mostrando ali em cima, esse daqui, ó, é um cágado, tá? É o tô cagado. E as tartarugas é o que eu mostrei no exemplo anterior. Deixa eu ver se tem mais uma. Não tem.
Aqui é uma tartaruga. Legal. Litoral brasileiro, visitado por várias espécies de tartarugas. Projeto Tamar, aí ó. Que desovam seus ovinhos na praia. E algumas delas estão muito ameaçadas à extinção por conta da pesca e da coleta dos seus ovos. E a destruição ambiental. Tipo, lá em Salvador, eu pude apreciar o projeto Tamar. Mas eu consegui apreciar muito mais em Natal. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu fui, aqui em Salvador eu não gostei muito. Que se alguém aí no YouTube que for assistir essa aula se for de Salvador, me desculpe, mas eu não achei a praia de vocês tão limpa em comparação ao Rio Grande do Norte, lá em Natal. É óbvio que se vocês soltarem assim, mas as praias de São Paulo são muito mais sujas. É óbvio, né, gente? É óbvio, não tô fazendo em comparação a São Paulo. Salvador é muito bonito. Praia de Piatã, Itapuã, não gostei. Praia de Piatã, achei linda. Praia da Aleluia, achei lindo. Estela Maris, achei lindo, né? Mas em comparação a a proteção das tartarugas em Natal eu achei melhor. Porque em Natal não tem o projeto Tamar. Aqui tem o projeto Tamar, que é um ambiente específico para proteção das tartarugas, mas lá em Natal não. E eu lembro uma vez que tinha um turista que não era de lá quando eu fui, e ele deixou uma fralda de um bebê na areia da praia, assim. Eu lembro que um cara que mora lá, que era o dono ali da barraquinha, foi atrás desse casal e falou assim: ó, vocês deixaram lixo lá na praia. E apontou para a fralda do bebê e fez o casal ir lá buscar e jogar no lixo. Enquanto em Salvador eu não vi a praia tão limpa como eu vi em Natal. A areia era realmente muito branquinha e a água era muito cristalina. Em Salvador eu vi que também que era muito bem cuidado, mas não em comparação a Natal, tá? Então a questão da destruição ambiental, principalmente nas praias, né, nas areias das praias, faz com que as tartarugas estejam muito ameaçadas em extinção, beleza? Mas quem tiver a curiosidade e um dia for para Natal ou Salvador, vai lá dar uma passeada. Quem sabe você tromba com uma tartaruguinha. E agora os crocodilianos. Os crocodilianos pertencem aos grupos, são os crocodilos e os jacarés, né? E eles têm um corpo recoberto por escamas e placas ósseas. Então a escama do corpo deles é muito dura. E se você fizer carinho neles de baixo para cima, assim, da cauda para a cabeça, você pode cortar sua mão. Beleza? Eles são carnívoros, têm uma mandíbula muito forte, é uma das mandíbulas mais fortes do mundo, do nosso planeta. É a do jacaré, que se for lá ver em newtons, né, a força que ele tem é muito bruta, cara, é muito forte. E eles passam boa parte do tempo em água por questão assim, à beira dos rios, questão de camuflagem, né, que eles conseguem se esconder, e também por habitat onde se desenvolveram, né? Tem os escamados também, a gente já viu os quelônios, crocodilianos, os escamados, que quem faz parte dos escamados são as lagartixas, lagartos, camaleões, as serpentes, que são ofídeos, né? E as cobras de duas cabeças. Olha que da hora essa cobra de duas cabeças. Ixi, cadê meu lápis? Não tô podendo escrever. Ah, meu Deus, cadê? Vai tá dando spoiler de tudo que a gente tá falando. Cobra de duas cabeças aqui, ó. Lagartixa. Lagarto. Esse lagarto aqui eu já vi um monte. Lá na Exalc tem bastante. Uma vez eu vi um lagarto desse daí que morreu afogado. Tava lá na Ponte Nova da Exalc. Ele tava com, eu acho que uma manga assim na boca. Só que ele não conseguiu engolir. Só que ela ficou presa, ele não conseguiu soltar. Aí ele morreu. Morreu, ele tava lá parado assim, jorrando sangue assim na boca. Ele já tava morto, porque eu tava assim, mexendo na frente dele e não fazia nada. Tava morto lá, com o negócio assim na boca, tadinho, fiquei com dó. Morreu, gente, morreu porque foi tentar comer, velho. Sacanagem. E agora aqui, ó. Por que as serpentes não têm pernas? Já perguntaram por que as cobras não têm pernas?
Que a gente ouve muito, Deus não dá asas às cobras, né? Mas também não deu pernas, não deu pernas, né? Aí acredita-se que as cobras tenham se evoluído dos lagartos que se enterravam no solo, então lagartos subterrâneos. Elas tenham se desenvolvido através desses lagartos subterrâneos para se proteger dos predadores. E o corpo foi se alongando e a perda das pernas seria uma adaptação do modo de vida, beleza? E por seleção natural, os animais mutantes que nasceram sem pernas ou pernas curtas teriam aumentado o número ao longo das gerações e os animais com pernas foi diminuindo. Sendo, teria uma característica que persistiu. Gente, que você quer, velho? Que você quer? Vem aqui, venha. Ele quer subir aqui, gente, o Tico. É o Tico que tá gritando, não sei se vocês conseguem ouvir. Aí aqui também tem as cobras que são peçonhentas. Se você for mordida por uma cobra peçonhenta, corra no Hospital da Santa Casa, que é o único hospital de Piracicaba que eu saiba. Enquanto eu fazia vestibular, ele era o único, não sei atualmente. Mas eu sei que lá tem o soro antiofídico, que é aquele que se você for picado por uma cobra peçonhenta, você precisa tomar urgente para não ser morto, tá? E aqui algumas cobras peçonhentas que vocês podem conhecer. A gente tem a coral. A coral é a que eu mais conheço, que é essa preta, branca e vermelha. Tem uma cobra que é um plágio da coral, que ela não é peçonhenta, mas por questão de adaptação, né, evolutivas. E por ela não ser peçonhenta, ela é brilhante. Só que então o que ela fez? Por camuflagem, ela copiou. Não é que ela copiou, foi lá e copiou, né? Ela. Ai, gente, peraí, gente. Oi, meu anjo. Oi, o que você quer? Ai, gente, desculpa, esse serzinho aqui queria tomar água. Ele tava com sede, tadinho. Dá oi pro pessoal, dá? Fala oi, fala que você tava com sede. Oi, tava com sede. Ele tava dodó essa semana, coitadinho. Tive que dar remedinho pra ele. Ele não tava comendo, fazia 2 dias que ele não comia. Então, se ele tá comendo e pedindo água, aí é bom dar, né? Bom, voltando pro assunto, que eu tava falando que tem uma cobra que ela imita muito a coral verdadeira. Por isso que a gente fala coral verdadeira, porque tem a coral falsa, que é aquela que não é peçonhenta, mas tem as mesmas cores. Ela só muda que algumas listras são mais finas, né? Que a normal, que a gente consegue reparar qual é verdadeira ou qual é falsa, pelo tamanho das listras. E por ela não ser peçonhenta, ela copiou, ou não que ela copiou, mas aquelas que sobreviveram a um ambiente selvagem, foi aquelas que tinham a cor semelhante. E elas que tinham cor semelhante sobreviveram, porque um animal conseguia reparar que ela era peçonhenta, então não caçava ela. E ela foi se reproduzindo, que daí criou uma nova espécie da coral falsa, né? Cascavel, que é aquela que tem o chacoalho, né? E a jararaca. Aí aqui vocês sabem, ou acho que vocês sabiam, que a cobra coloca a linguinha para fora para captar o odor do ambiente. Então, quando a cobra vai caçar, ela taca a linguinha para fora, né? Né? É porque ela consegue perceber a nossa localização pela língua, beleza? Quem já assistiu Anaconda consegue perceber isso muito bem. No filme da Anaconda eles falam. A evolução dos répteis são os primeiros répteis a surgirem cerca de 360 milhões de anos atrás, quando acima da Terra ficou mais seco. Então foram os répteis lá na época da pré-história, quando tinha ainda os dinossauros. Os dinossauros eram os répteis. Evoluíram-se dos anfíbios que existiam naquela época. As espécies de répteis ancestrais deram origem aos répteis atuais, aves e aos mamíferos, e formas das quais não existem mais, como o Pterossauros. O Pterossauros, por mais que fosse um réptil, ele voava. E a sua característica de vida, estrutura anatômica, e ela é muito análoga às das aves, né? Ela é muito semelhante à das aves. Então a gente fala que os répteis antigos, os dinossauros, eles foram
assim, cada tipo de dinossauro foi se desenvolvendo. Por exemplo, répteis aquáticos, né, os dinossauros aquáticos, teve alguma mudança que levou ao jacaré, mas também lembra lá do pirarucu, da aula de peixes, também era um animal da pré-história. Então também se desenvolveu nos peixes. Só que, não, era um animal da pré-história que se desenvolveram aos peixes que são hoje. Mas os dinossauros se desenvolveram nos répteis que temos hoje, dos jacaré, nas aves e em alguns mamíferos. Eu lembro que lá na aula eu dei um exemplo de vou pegar aqui a foto, de um dinossauro, que ele era uma mutação, que ele tinha pelo, bico e pés ele tinha pelo, ou seja, mamífero, ele tinha pés de galinha, ave, bico, ave, cauda, jacaré. Vou mostrar, ó, dinossauro. Esse daqui, ó, esqueci o nome dele, gente. Ele viveu em média 150 milhões de anos. Deixa eu pegar uma fotinha bonita aqui dele. Aqui. Esse aqui. Vocês conseguem ver? Esse daqui é um animal que foi encontrado aqui no Brasil. Não, mas tinha que ser no Brasil, né? Cauda peluda. Peluda. Mamífero. Patas de ave. É uma ave? Bico de ave. Pescoço escamado. Asa. Mano, isso daí é um réptil? É um mamífero? É uma ave? Não dá pra saber. Era um dinossauro que estava ocorrendo em mutações. Ele não existe mais hoje, isso. Mas isso daí foi encontrado no Brasil. É um fóssil encontrado no Brasil por um alemão. E aí ele foi lá e levou pra Alemanha, né? É tipo assim, é do Brasil, mas eu vou levar lá pra Alemanha, né? Aí a Alemanha não quer devolver. Até hoje esse fóssil tá lá na Alemanha, não tá no Brasil. Mas voltando aqui, deixa eu excluir. Próximo slide. Aqui uns exemplos dos répteis. Alguns répteis como plesiosauros e as tartarugas marinhas. Ai, não dá sossego, gente. Voltaram a viver no ambiente aquático, né? Tipo, saíram os anfíbios, répteis, dinossauro. Aí alguns falam assim, vou voltar para o ambiente aquático. Voltou para o ambiente aquático, que era o plesiosauros e as tartarugas, né? Porém, eles, por ter ocorrido uma adaptação já evolutiva, por já terem uma respiração pulmonar, eles precisavam voltar para um ambiente terrestre para poder respirar. Você não dá sossego, cara. Você não dá sossego. Você quer ver a aula? Fica aqui, ó. E aqui os dinossauros. Os dinossauros são répteis que habitavam o ambiente terrestre no período de entre 248 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. E eles existiram antes do aparecimento do homem no planeta. Beleza? Dino quer dizer terrível e sauros é lagarto. Então, lagarto terrível. Dinossauros. E aqui alguns exemplos dos dinossauros. Qual é o seu favorito? Deixa aí nos comentários. O meu favorito é o Brachiosaurus, porque eu acho eles os maiorais e eles eram bons, cara. Como pode os maiorais? Tipo, se ele quisesse pisar em um dinossaurinho ali, ele... matei. Matei. Mas ele não fazia isso. Mano, os cara era gigante, forte pra caramba e comia planta. Os cara era vegetariano. E era fortões. Aí os marrentos, né? Desse tamanho aqui, os pequenininhos aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Marrento pra caramba. E arrumava briga com todo mundo. Esqueci o nome dele. Fala no... Ai, fala no... Parque dos Dinossauros, no Jurassic Park. Esqueci. Velociraptor, né? Tá na tela.
Velociraptor, e eles eram carnívoros muito, muito rápidos, mas eles eram tão pequenininhos, que esse daqui, ó, mano, esmagava o bicho, esmagava. E os tiranossauros, que o pessoal adora bajular ele, mas eu não gosto. Fale aí qual é o seu preferido. E essa foi a aula, tem uma musiquinha aí caso vocês queiram cantar. Eu não vou cantar, do mundo da Xuxa lá, que é o Todo Mundo Tá Feliz, sabe? Todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar, né? E é nesse ritmo, né? Vocês cantam aí, eu vou só ler mesmo assim, ó. Todo réptil tá feliz. Seu embrião quer excretar no alantoide, ele quis ácido úrico amenizar. Então vamos ver o que é isso daí de novo. O embrião. Vamos lá no embrião. O embrião no alantoide. Alantoide, banheiro no alantoide. Ácido úrico excretar, ou seja, o embrião. Só para combinar, mas o embrião, o lagarto, o bicho já adulto, quer excretar. Eles excretam o que? Ácido úrico. Ou seja, no alantoide, lá no banheiro, ele está armazenando ácido úrico. Ou seja, na privada, o que a gente armazena? A gente armazena urina, né? Que na verdade a gente está excretando do nosso corpo urina e preservando na privada. Aí foi isso que ele quis dizer, tá? Palmas pro córion, saudando âmnio, ovo com casca e saco vitelínico. Aqui é a formação do ovo. Ele conseguiu na evolução fazer a fecundação interna, foi o primeiro animal com fecundação interna, propriamente dito, e conquistou a terra. Beleza? Essa foi a aula de répteis, galera. Muito obrigada, viu? Tchauzinho, até a próxima aula. Ai, eu não vi que tava a imagem aí, tava cortando pra vocês, mas tá aí, ó. Dei uma decorada, tira um print aí e assistam. Eu só vi agora que eu cortei o vídeo. Bom, agora é sério. Tchauzinho.